dia! Hoje a gente vai revisar um pouco, vai fazer a revisão da atividade que eu deixei para vocês no Drive de revisão, porque na quinta-feira a gente não vai se encontrar por conta do feriado. Então, eu estou fazendo a correção aqui para vocês corrigirem a revisão de vocês, ok? Revisão, evaluação final, unidade 1. Vale? Bom, a primeira questão da revisão traz assim: mira las imágenes sobre los aparatos electroelectrónicos e completa com su nombre. Bom, um dos assuntos da nossa avaliação são os aparelhos eletroeletrônicos. Em português se diz assim. No canal do YouTube da escola tem um vídeo sobre esse assunto, ok? E também no Drive da escola tem um slide, vocês podem consultar lá para estudar, ok? Aqui eu tenho a primeira imagem na letra A. O notebook, que assim se fala em português. Em espanhol podemos dizer ordenador portátil ou computador portátil, vale? Abaixo temos um fogão. Em espanhol dizemos cocina, vale? E aqui abaixo temos um lava-louças, que em espanhol dizemos lavavarrillas. Na segunda questão temos: considerando la regla gramatical sobre el vocabulario de los aparatos electroelectrónicos, traduze as palavras abaixo para el espanhol. Então, as palavras estão em português aqui. Eu já trago a tradução. Primeiramente, na letra A, computador. Bom, no slide passado vimos o notebook, mas tem aquele computador que é com a CPU. Para eles, chamamos de computador ou ordenador personal, ok? Micro-ondas, podemos dizer horno de micro-ondas, vale? Câmera, em português, em espanhol dizemos câmera fotográfica ou somente câmera, vale? Celular, chamamos teléfono ou móvel. Liquidificador, dizemos liquadora. Ar-condicionado, aire acondicionado. E videogame, em espanhol dizemos videojuegos, tudo junto. Eu trago algumas palavras sobre o vocabulário aqui, mas no slide tem um vocabulário completo, no vídeo também do YouTube da escola, e no livro de vocês também consegue consultar. O outro conteúdo da nossa avaliação é o modo imperativo, ok? E aqui, nessa terceira questão, eu peço para vocês responderem a letra A, B e C. Na letra A eu pergunto quais são os tipos. Quais são os tipos do modo imperativo? A gente tem o afirmativo e o negativo, não é isso? Eu trago aqui a resposta. Na letra B eu pergunto usos. Então, para dar órdenes, consejos, sugerencias, pedidos ou hacer peticiones a una ou más personas de forma directa. Então, eu posso utilizar o imperativo afirmativo ou negativo para dar ordens, conselhos, sugerências, fazer pedidos ou fazer petições de forma direta a uma ou mais pessoas, ok? Então, na letra C eu pergunto sobre a conjugação. A conjugação do modo imperativo eu já conversei com vocês que começa pela segunda pessoa do singular. Por quê? A primeira pessoa é eu. Então, se entende que eu não vou dar uma ordem para mim mesma, fazer um pedido para mim mesma, ou dar um conselho para mim mesma, né? Então, a gente não conjuga o modo imperativo na primeira pessoa do singular, a gente começa a conjugar na segunda pessoa. Aqui eu trago a conjugação dos verbos regulares, que é o verbo que a gente está trabalhando, ok? Os verbos regulares têm uma tabela fixa. O que é a tabela fixa? A tabela fixa é uma tabela onde todos os verbos regulares que terminam com a R, afirmativo, ok? Aqui onde tem o maisinho é a conjugação do afirmativo. Então, toda vez que o verbo terminar com a R no afirmativo ele for regular, eu vou tirar a terminação AR do verbo, como aqui tem o verbo hablar, e vou adicionando as terminações que estão em vermelho. Para a segunda pessoa do singular, A. Para a terceira pessoa do singular, E.
Para a primeira pessoa do plural, hemos. Para a segunda pessoa do plural, hade. E para a terceira pessoa do plural, em. Ok? Para o imperativo negativo, para os verbos que terminam com AR regulares, eu sempre tenho que colocar o advérbio de negação à frente do verbo, porque eu estou negando algo. Então, aqui, eu trago o advérbio de negação no. A mesma coisa. Eu vou tirar o AR e vou adicionar as terminações. E as terminações do imperativo afirmativo e negativo são diferentes. Então, cuidado. Segunda pessoa do singular, tu no hables, usted no hable, nosotros no hablemos, vosotros no habléis e ustedes no hablen. Vale? Para a segunda conjugação, que são os verbos que terminam em ER regulares, vamos fazer a mesma coisa. Tirar o ER e adicionar as terminações da tabela. Primeiramente, a forma afirmativa. Tu come, usted coma, nosotros comamos, vosotros come, ustedes comam. Vale? Forma negativa, a mesma coisa. Vamos tirar o ER e adicionar as terminações da tabela referente à forma negativa, adicionando o advérbio de negação à frente. Tu no comas, usted no coma, nosotros no comamos, vosotros no comais e ustedes no comam. Ok? Verbos que terminam com IR da terceira conjugação. Vamos tirar o IR final e adicionar as terminações da tabela. Primeiramente, a forma afirmativa, tu vive, usted viva, nosotros vivamos, nosotros vivir, ustedes vivam, vale? A forma negativa, fazemos a mesma coisa. Tiramos a terminação final do verbo no infinitivo e adicionamos as terminações referentes à sua conjugação. Tu no vivas, usted no viva, nosotros no vivamos, vosotros no vivais e ustedes no vivam. Aqui abaixo eu trago alguns exemplos do imperativo quanto à forma de uso. Dá órdenes, ou seja, dá ordens. Come las verduras también. Ok? Eu estou utilizando o verbo comer na segunda pessoa do singular. Estou dando uma ordem para tu. Estou dizendo que você tem que comer as verduras também. Dá instruções. A gente também pode utilizar o verbo no imperativo para dar instruções. Cocine por 2 horas en el horno. Ok? É outra forma também que a gente pode chamar o fogão. Também pode chamar de horno. Vale? Dar conselhos. No lo compres. Estou fazendo a conjugação no imperativo negativo. E pedir algo. Préstame tu libro. Vale? Bom, turma, foi a nossa correção. Qualquer dúvida, ok? Vocês podem sinalizar por e-mail ou falar diretamente com a coordenação que eles passam para mim. Hasta luego!